A graça e a paz, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa no dia de hoje. Aqui quem fala é o pastor Felipe Soares. Neste momento nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Peço a você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e também aí na descrição de todos os nossos vídeos você pode encontrar o nosso livro digital, o nosso e-book, o Manual do Estudante da Bíblia. Um livro que foi escrito, um passo a passo, uma metodologia simples, que foi feita para auxiliar você aí nos seus estudos das Sagradas Escrituras. Vá na descrição do vídeo, no final da ministração, e conheça o Manual do Estudante da Bíblia. Será um grande auxílio nos seus estudos bíblicos, trazendo explicações, esclarecimentos, tirando dúvidas, esclarecendo situações e assuntos difíceis das Sagradas Escrituras. Amém? Eu quero deixar uma palavra ao coração dos irmãos que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 15, no versículo de número 58, meus irmãos. Olha o que a palavra de Deus nos diz. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é interessante que quando Paulo ele está encorajando a igreja aos coríntios a se manterem firmes na obra do Senhor, a se manterem firmes espiritualmente, a se manterem firmes no exercício, no chamado e na vocação ao qual o Senhor Jesus tinha dado àquela igreja. Paulo diz, meus irmãos, sede firmes, sede constantes e sempre abundantes no Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que o ser humano, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. E nós entendendo que o ser humano, ele é um ser tricotômico, nós precisamos cuidar dessas três áreas da nossa vida. Muitas vezes, nos nossos dias, nós temos visto cristãos que têm sido negligentes no cuidado da sua vida espiritual. A primeira pergunta que fica no dia de hoje para as nossas vidas é: como temos cuidado da nossa vida espiritual? O que temos feito da nossa vida espiritual? Será que nós estamos sendo firmes, constantes, sempre abundantes no Senhor? Porque, meus irmãos, a grande verdade é que quando nós falamos em âmbito físico, nós vivemos dias onde muitos têm se preocupado com o cuidado do corpo. E isso é válido, isso é sério, isso é importante. Precisamos cuidar da nossa saúde física, precisamos fazer exames de rotina, precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos ter uma vida mais saudável, até para podermos ter uma vida mais longa. Precisamos também cuidar da nossa vida psicológica, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, ou seja, da nossa alma. Mas, meus irmãos, nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual. A pergunta que fica, meu irmão, você come somente uma vez ao dia? Você alimenta o seu físico somente um dia sim, um dia não? Você bebe água somente às vezes, ou um dia sim, um dia não, ou uma semana sim, uma semana não? Por que você faz isso com a sua vida espiritual? Assim como o corpo precisa ser alimentado, a vida espiritual também precisa ser alimentada. A vida espiritual também precisa ser cuidada. Por isso que Paulo diz, sede constantes e abundantes. A consistência da vida espiritual é o que vai fazer com que eu e você avance e cresça espiritualmente. Você não pode somente orar às vezes, você não pode somente jejuar às vezes, você não pode ler a palavra ou ter um devocional nas escrituras somente às vezes. Você precisa ter um hábito diário de aprender a palavra, de comer da palavra, de se alimentar da palavra, de alimentar a sua vida espiritual.
Porque você precisa entender que aquilo que você mais alimentar, aquilo que você mais se dedicar, é o que vai vencer no final das contas. Se você alimentar somente a sua carne, se você alimentar somente a sua parte física, se você alimentar somente a sua alma, é ela que vai prevalecer. A Bíblia diz que existe uma guerra espiritual. A carne, ela se opõe ao espírito, e o espírito se opõe à carne. E quem vencerá essa guerra? Aquele que tiver mais fortalecido. Por isso que Paulo diz à igreja de Corinto: meus irmãos, vocês precisam ser firmes, constantes e sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, nenhum trabalho é vão no Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á, pois o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, a porta se abre. Eu não sei como anda a sua vida espiritual, mas você precisa refletir a respeito disso. Você precisa meditar a respeito disso. Nós precisamos ver se não temos negligenciado a nossa vida espiritual, porque disso depende a nossa eternidade. Muitas vezes nós cuidamos muito do corpo, mas o corpo um dia vai voltar para o pó. Muitas vezes nós se preocupamos com muitas coisas dessa terra, mas negligenciamos a nossa eternidade. Paulo diz então à igreja: sede firmes, meus irmãos, sede constante e sempre abundantes. Irmão, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual tem sido a sua luta, mas eu quero te dizer: comece a orar, comece a jejuar, comece a se dedicar a Deus. Não inverta os princípios do reino. Jesus diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino, prepare a sua vida espiritual, e a partir da vida espiritual todas as outras coisas irão se encaixar, porque Deus vai suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Sede firmes, sede constantes e sede sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você recebe essa palavra no seu coração, digite amém aqui nos comentários, digite eu recebo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e ir aí na descrição do vídeo e conhecer o nosso manual do estudante da Bíblia. Eu te espero na próxima pregação, eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Graça e paz.